Olá, seja muito bem-vindo ao Auditando, um espaço dedicado ao debate de temas que envolvem a cidadania, a gestão pública e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Hoje, vamos abordar um tema fundamental para a construção de uma sociedade mais consciente, participativa e comprometida com o bem público: a educação fiscal. Mais do que explicar o que são tributos, a educação fiscal mostra como os recursos arrecadados retornam para a sociedade na forma de educação, saúde, segurança, infraestruturas e serviços essenciais. E para estimular esse debate, valorizar iniciativas inovadoras, a AFISVEC lançou o primeiro Prêmio Estadual de Educação Fiscal, que vai reconhecer projetos desenvolvidos por escolas, universidades, prefeituras, entidades e profissionais de comunicação. Para falar sobre essa importante iniciativa, recebemos hoje aqui 3 convidados especiais. Então, para falar sobre essa importante iniciativa, o presidente da FISVEC, Eduardo Iega, que é o idealizador do projeto, a auditora fiscal da Receita Estadual, Ana Bernardini, que é coordenadora do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, responsável pela organização e condução dessa iniciativa, e Silvia Greff, uma das maiores referências em educação fiscal no Brasil, ex-coordenadora do Programa Estadual de Educação Fiscal do Rio Grande do Sul e responsável por milhares de disseminadores ao longo das últimas décadas. Eu vou pedir licença para o Eduardo para a gente começar com a nossa convidada especial. Com certeza. Porque tu és a referência nesse tema, né, Silvia? Obrigada. Então eu gostaria que tu começasse, vamos começar do início, né? O que é educação fiscal? Então, antes de mais nada, boa tarde, Giluane, boa tarde, nosso presidente Eduardo, dizer para mim, para ti, para esse grupo, para esse público aí, dizer que eu estou feliz, é pouco, de quando você me avisou que ia ter o Prêmio Estadual de Educação Fiscal. Eu vi que todos os esforços que nós, quando nós iniciamos o programa em 2003, que realmente valeu a pena, que continua até hoje firme e forte o nosso Programa Estadual de Educação Fiscal, agora com esse incentivo da FISVEC de criar este prêmio. Isso é realmente fantástico. Parabéns para a FISVEC, parabéns, Eduardo. E Ana, com certeza, eu sei que o programa está em boas mãos, estive no lançamento na Assembleia Legislativa. Muito caminho temos ainda pela frente, mas com certeza vocês, o Grupo Estadual, deve ser uma excelente equipe que nem nós tínhamos na época que a gente iniciou. Então, sucesso para vocês nessa caminhada. Obrigada. E vou dizer, vale a pena, tá, Ana? Vale a pena. Então, como é que iniciou o programa? Seria a pergunta, né? Então, O que é educação? Pode falar do que é o programa, que depois a gente entra falando. O Programa Estadual de Educação Fiscal, o que ele é? O que nós queremos levar de conhecimento para a sociedade? Ele, na realidade, ele é um programa que são ações que nós vivenciamos no dia a dia, para uma maior participação nas ações do governo. Nós temos muitos conhecimentos que recebemos durante a nossa vida. Quando nascemos, temos os conhecimentos da nossa família, como viver na convivência familiar. Depois, nós temos a parte da acadêmica, nas escolas, mas e onde nós aprendemos de como conviver na coletividade. Os municípios, eles têm responsabilidades de atender às necessidades públicas coletivas. De onde vêm os recursos para esses municípios, ou estado, ou país, atender essas necessidades públicas coletivas? Precisam de recursos. Uhum. Então, a sociedade tem que saber que são necessários recursos, que cada cidadão paga impostos, e saber também quais impostos que paga e de como pode participar para que efetivamente esse recurso entre nos cofres públicos. Uhum. E não só isso, a obtenção dos recursos, mas nós trabalhamos na educação fiscal todo o ciclo financeiro. A obtenção dos recursos, a aplicação dos recursos, aí entra a parte do orçamento, projetos de obras, quem é que acompanha a aplicação dos recursos, é bem aplicado esse recurso, retorna realmente para a sociedade, está sendo aplicado naquilo que a sociedade precisa. E aí a sociedade, sabendo e conhecendo esses temas, ela tem mais condições de participar.
Então, por que é bom para o município, para o estado, que nós levemos este programa para o cidadão gaúcho, ou do Brasil, porque existe o Programa Nacional de Educação Fiscal. A sociedade, ela se torna um cidadão mais crítico, com mais conhecimento, mais participativo. Ele participa com consciência fiscal, ele participa com responsabilidade social. Então, a cidadania, a ponte para uma cidadania é termos conhecimento sobre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. O material que vocês produziram e continuam produzindo hoje são riquíssimos, né? São belíssimos. Sim. As crianças com certeza se empolgam quando veem o material da fazenda. Né? Isso é importante colocar. Então, a nível nacional também é assim, nós estamos balizados no Programa Nacional de Educação Fiscal, que é importante salientar, que existe, né? Então, cada estado tem o seu programa estadual, mas sempre dentro das mesmas diretrizes e com a mesma missão. Posso mostrar aqui? Sim. Esse é do nacional, esse é o nosso banner do Rio Grande do Sul, com o nosso logo e olha aqui, o nosso lema é aprendendo a ser cidadão. O que nós precisamos aprender para ser cidadãos? Então, temos esses conhecimentos fundamentais de como que para nós convivermos na coletividade. Não adianta só termos o conhecimento da família e a pedagógica, temos que saber como conviver para que realmente nós tenhamos um ambiente bom e bons retornos para nós. Isso que eu ia te perguntar, quando surgiu o programa, em 2003, né? Isso, 2003. Em 2003, quando surgiu o programa, como é que foi a receptividade dos municípios? Como é que foi esse primeiro momento? Como é que vocês conseguiram chegar nos municípios? Então, em 2003, nós começamos a trabalhar esse material. Buscamos subsídios de Brasília, dos estados que já estavam trabalhando, e elaboramos o nosso programa. E desde o início, queríamos trabalhar desde os bem pequenininhos e até a universidade. E foi fundamental nós procurarmos também não só as escolas públicas, mas também as escolas municipais. Então, o mais importante ainda foi nós termos desde o início a parceria da educação, porque nós estamos falando na educação fiscal, nós falamos num programa de formação, de mudança de atitude através de uma mudança cultural. Não existe uma mudança cultural para uma maior participação sem a presença, sem envolvimento da educação. Então, sempre tivemos uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação do Estado e também, assim, com os municípios. Então, o nosso primeiro, inclusive, quando começamos a trabalhar esse tema com os professores, o nosso chute inicial foi um grande evento, um seminário de imersão, Eduardo, de 3 dias em Imbé, onde trouxemos, Ana, professores de todas as coordenadorias regionais de educação do Estado, de cada coordenadoria regional, 3 professores da área pedagógica. Por que da área pedagógica? Porque eles que elaboram o programa que será naquele ano trabalhado dentro da sala de aula. Então, e 3 colegas da Fazenda e de todos os departamentos da Fazenda. Receita Estadual, CAGE, despesa. Então, controle, a parte de orçamento e a parte de obtenção dos recursos. Então, esse seminário trabalhou durante 3 dias. A abertura foi com o secretário de Educação, o secretário da Fazenda, e onde nós tivemos essas oficinas, eram levados assuntos, e esses assuntos eram discutidos e já trabalhados de como poderiam ser inseridos em sala de aula. E a partir dali, cada um voltou para a sua regional, começaram a trabalhar isso com os professores e começaram a vir as demandas, porque eles se apaixonaram pelo tema e queriam material para trabalhar mais facilmente a inserção desses temas em sala de aula. Aí começamos a trabalhar com vídeos, com gibis, com CDs de música para os bem pequenininhos, os pequenininhos que mal conseguiam subir no palco, a gente via eles cantando as músicas de educação fiscal, sobre cidadania, sobre nota fiscal, e aí a gente viu como o professor é criativo e como ele consegue fazer excelentes projetos e consegue inserir esses temas que parecem para nós, às vezes, impossíveis de serem tratados em sala de aula, e eles conseguiam. E os resultados foram fantásticos, e os professores cada vez mais vinham, e nós fazíamos seminários regionais,
íamos entre 4 aqui de Porto Alegre, Educação e Fazenda, fazíamos às vezes no tour de uma semana inteira, cada dia numa regional, com centenas de professores, fazendários, sempre fazendários e professores, que não tem como trabalhar isto, só educação, só fazenda. É junto. Nós com o conhecimento, eles com o know-how deles de como levar isso para pedagógico, né? A parte pedagógica. Esse jogo aqui é um tipo uma trilha. Essa trilha, inclusive em Montenegro, eles fizeram no pátio da escola, essa trilha no chão, e onde os alunos, na hora do intervalo, brincavam isso aqui. Inclusive, um dia, o secretário adjunto aqui da Fazenda quis conhecer lá, fomos lá, e ele ficou realmente admirado dessa ideia de... Até na hora do intervalo, a brincadeira era educação fiscal. Inimaginável, né? Inclusive na educação física se trabalhava, educação fiscal. Parabéns por esse trabalho, né? Graças a esse teu esforço todo inicial, né? Que hoje continua o programa e que hoje também estamos com o Prêmio Estadual de Educação Fiscal, que eu já passo para ti a palavra, falando, em seguida já passo para a Ana. E é interessante a gente ver que são duas gerações aqui, né? A Ana vai dando continuidade ao teu trabalho. Eu só quero que tu faça esse comentário para a gente não perder o gancho do Prêmio Estadual de Educação Fiscal. Bom, Gil, a criação do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, para mim, era um sonho. Eu fiz parte do Grupo de Educação Fiscal Estadual, o GEF, né, que foi criado lá no programa... no programa aqui nosso, né, estadual, Programa Estadual de Educação Fiscal, que foi implantado por uma lei de 2003, Isso. Né? Então, no governo 2009, 2010, ali eu fiz parte desse grupo, né? E ali eu já conhecia o trabalho da Silvia, já era apaixonado pelo tema, ali eu me desenvolvi, né? E era um sonho antigo criar o prêmio. Eu estava vendo essa iniciativa, eu como presidente da FISVEC estava vendo essa iniciativa de criação de prêmios estaduais se difundir por diversos estados do Brasil. E coincidentemente, eu acho que foi muito bacana, agora na apresentação do Prêmio Nacional, nós, Rio Grande do Sul, apresentamos a criação do nosso prêmio, e o nosso estado do Norte, o Rio Grande do Norte, também apresentou a criação do prêmio deles, né? Uhum. Então, assim, o estado não podia ficar para trás, nós sempre fomos vanguarda nesse tema, né? Nós somos o estado que tem o maior número de projetos em todos os anos na categoria escola, mas eu entendo que a gente tem muita coisa a aprimorar e a melhorar. E eu espero que o prêmio ele traga esse estímulo para a melhoria das qualidades dos nossos projetos, né? Que não só a gente tenha um maior número de projetos, mas que a gente tenha os projetos vencedores e também nas outras categorias. Eu acho que nós temos que lembrar que tem a categoria imprensa, que é extremamente importante para dar divulgação a esse trabalho. A comunicação, Gil, é uma coisa muito importante. Não adianta a gente estar fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana, e a sociedade não está vendo e não está tomando conhecimento disso, né? Então, já fica aqui o desafio, né, para que os profissionais de imprensa desenvolvam trabalhos e inscrevam seus projetos, né? Temos a categoria instituição. Eu lembro que o primeiro prêmio nacional foi vencido por uma instituição aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, pela Universidade de Santa Maria, se não me engano. Isso aí. Né? Então, é uma categoria instituições, né? Hoje a gente não tem tantos projetos na categoria instituições, mas queremos retomar com o prêmio também, estimular isso, né? E tem a categoria tecnologia, que eu acho que a gente nunca teve projeto. E eu vejo iniciativas muito bacanas com o desenvolvimento de aplicativos, de apps, para as crianças, né? Para trabalhar esse tema da educação fiscal. Hoje, isso é uma nova... A Silvia apresentou aqui um joguinho, a Trilha da Cidadania. Hoje, tu pode usar a tecnologia para criar isso. Só uma parte. Nós temos, na área de tecnologia, inclusive jogos, que 15 anos atrás já tinham jogos na área de educação fiscal também. Então, já temos, mas não foi apresentado o projeto. Hoje são poucos, ou não temos praticamente. Então, espero que o prêmio estimule, né, que a gente volte a ter inscrições nessa área também, né? Enfim, desenvolver todas as 4 categorias do prêmio, né? E acho que o que eu espero com isso é um engajamento também dos nossos colegas, né? Eu fiquei muito feliz que a Ana aceitou o desafio de ser coordenadora do prêmio, né? E ela já disse aqui, veio no lançamento lá na Assembleia Legislativa. Eu quero destacar, Gil, também uma coisa muito importante que foi a parceria da Assembleia Legislativa.
Então, agradecer ao deputado Sérgio Pérez, que é o atual presidente, ele comprou a ideia de pronto. E lembrar, embora seja uma iniciativa da FISVEC, eu enquanto presidente, mas todas as nossas entidades da Fazenda compraram a ideia. Então, assim, o Sindifisco está engajado junto, a Unifisco está engajada, o Sindicirgs, a gente já teve adesão da IAMU, que representa os auditores fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, a Associação dos ARI, né, Rio Grandense de Imprensa, também já deu apoio. No dia do lançamento, a Fiergs, o representante da Fiergs veio nos procurar. Então, assim, o que eu digo, assim, o prêmio, ele, mais do que ser um prêmio nosso, ele é um prêmio da sociedade gaúcha. Exato. Né? E ele vai trazer, eu espero que traga benefícios, como a Silvia já relatou aqui, qual é o grande objetivo disso aqui? Criar cidadania nos nossos pequenos gaúchinhos, né? E que isso ajude a construir um estado melhor. É isso que eu ia perguntar, assim, que mensagem o prêmio tu acha que ele vai trazer? É isso? É construir cidadania? É isso, eu acho que a construção da cidadania é entender por que se arrecada tributos, quais são os tributos que se arrecada, né? Se fala muito que se paga muito imposto no Brasil, se paga muito tributos, mas tem uma razão de ser para isso, né? Então, por que a gente arrecada, né? E como são gastos esses tributos, né? Tratar da qualidade do gasto público, né? Como esse recurso chega na sociedade, né? Nós temos estradas, nós temos escolas, nós temos saúde, nós temos segurança. Isso não é de graça, isso veio de algum lugar. Então nós temos que ter noção disso e nós temos que cobrar dos nossos governantes e dos nossos políticos a boa aplicação do recurso público. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito no Brasil, né? Se fala que se arrecada muito, e que se tem pouco serviço. Mas a gente tem que ver que no Brasil também a gente tem muita demanda e muito serviço, né? O nosso SUS, que é o nosso serviço de saúde, é um exemplo para o mundo. Exato. Né? Tem as suas deficiências, a gente sabe que tem, e talvez muito por falta de cobrança da sociedade. Então nós temos que acompanhar essas coisas de perto. Importante isso. Né? Muito então, importante, Eduardo. Eu acho que essas coisas é que a gente quer passar para a sociedade, né? E assim, para fechar, eu falei no dia do lançamento, Gil, eu vi um projeto assim que me tocou muito, que foi da cidade que eu comecei como fiscal, foi lá do município de Alegrete, né, um livro chamado Jardim dos Tributos. Foi elaborado por uma professora local, né, lá de uma escola lá de Alegrete, e que é um livro para criança da pré-escola, gente. Você sabe que crianças que não foram alfabetizadas têm já uma noção, claro que não é a linguagem que a gente adota, Sim, né? Mas para alcançar aquela... Passa público, o porquê, o sentido de se viver na coletividade, né? Que se todos tiverem noção que os recursos que estão ali naquela sociedade têm que reverter em benefício de todos, né? Então, assim, esse livro é uma coisa que a gente não consegue pensar, né? Como uma criança da pré-escola vai trabalhar noções de cidadania, né? E é possível, como a Silvia disse, os educadores, eles são muito criativos e são essenciais para esse processo. E Ana, a gente falava um pouco hoje cedo, né? Qual é o desafio para fazer esse prêmio? Porque tu vai estar na frente coordenando esse trabalho. O que tu está encontrando neste momento de dificuldades? Qual é o grande desafio desse trabalho? Bom, queria primeiro cumprimentá-los, né? O Eduardo, agradecer a FISVEC pela confiança no trabalho e também a Silvia pelos elogios. Na verdade, assim, eu sempre ouvi falar muito da Silvia e muito bem. E eu brinco que eu sou uma fofoqueira do bem, porque quando alguém me fala bem de uma pessoa, eu vou lá e falo, não, tem que ir lá fofocar. Estão dizendo bem de você lá. Ai, que bom. E eu não conhecia a Silvia, acho que essa é a primeira oportunidade que a gente está tendo de conversar, assim, de ter uma aproximação mesmo, né? Lá no lançamento foi muito rápido. Então, baita oportunidade de trocar essa ideia, se conhecer melhor e fazer essa... Vamos brincar, assim, de um bastão que é entregue, né, de uma geração a outra, porque eu desejo realmente continuar o trabalho. Estou numa posição bem privilegiada, porque eu já cheguei com o trabalho já muito robusto. Rio Grande do Sul, de fato, é referência, e eu percebi isso logo na primeira reunião que eu participei do GT 66, porque lá a gente se depara com a realidade de outros estados, né? Só explicando para quem não sabe, o GT 66, ele é um grupo de trabalho do CONFAS,
tá? Cujo tema é a educação fiscal. Isso, obrigada, Eduardo. Eu me empolgo, não me ocorre. Siglas, as siglas. E, enfim, lá a gente se depara com a realidade dos outros estados e nota, assim, o quanto o Rio Grande do Sul já está muito bem estruturado na educação fiscal, já tem um trabalho que foi feito que, enfim, é um caminho já todo asfaltado para que eu possa caminhar com as minhas ideias, né? Então, muito privilegiado nesse sentido. Agora, o desafio que é o prêmio estadual hoje, talvez o que eu encaro como mais desafiador, porque a gente espera inscrições, né? Até então, eu participei como avaliadora técnica em outro, né, no ano anterior, e me deparei, então, com alguns trabalhos, alguns projetos que eu precisei avaliar. Mas aí, pensando que se a gente propõe um prêmio que aumente a quantidade e a qualidade, porque a princípio estou pensando só na quantidade, precisa de mais gente, mas a qualidade também, porque quando você tem um projeto muito bom, é mais difícil de fazer a avaliação dele, do que um projeto que é ruim, que você olha e já bate o olho e fala, não, mas isso aqui, por exemplo, não é educação fiscal, algo assim, né? Então, muitas pessoas trabalhando nesse sentido, de forma voluntária, para fazer uma avaliação, olhar os projetos, quanto mais gente a gente conseguir, você tem uma avaliação melhor, mais aprofundada de cada um deles, e não sobrecarrega individualmente ninguém. Então, hoje, a minha maior intenção nesse sentido é convencer a maioria dos colegas que eu puder, e aproveitando já o ensejo aqui, faço um apelo aos colegas, quem quiser, mande um e-mail, me avise, mande um Teams, mande uma coruja, qualquer coisa, me avisa, para a gente começar essa lista de pretendentes aí, avaliadores. A gente precisa alinhar com todos, porque também, quando eu comecei como fiscal, a minha ideia de educação fiscal era uma. Hoje ela é outra totalmente diferente. Então, talvez colegas que sintam-se interessados, mas a gente precisa aprimorar essa visão, então a gente precisa de tempo, precisa de conversa, uma reunião, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu gostaria de fazer todo esse trabalho antes, até para que as avaliações se deem de forma mais isonômica. Porque todo mundo tem que ter os mesmos critérios, né? E avaliar de uma forma parecida, pelo menos. Não fugir muito do que... assim, achar que é a minha opinião pessoal, né? Então, para isso, a gente precisa alinhar. E aí, esse trabalho, eu acho que talvez seja o desafiador. Então, a trazer essas pessoas e trabalharmos junto de uma forma com bons critérios para fazer boas avaliações. E como é que vai funcionar, Eduardo, no momento que começarem a receber? Qual é a expectativa, primeiro, de vocês, né, de receber esses projetos, e como é que vai funcionar na prática? Tá. A avaliação, explica para o pessoal como é que funciona. A estrutura do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, ela está umbilicalmente ligada ao Prêmio Nacional de Educação Fiscal, né? Então, assim, um projeto escrito no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, ele está, que seja aqui do Rio Grande do Sul, ele está automaticamente inscrito no Prêmio Estadual de Educação Fiscal. E se inscrever pelo nosso hot site também, né? Também vai chegar no mesmo caminho, porque o nosso hot site, a inscrição é única, é no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, né? As inscrições vão até dia 30 de junho. Em dia 24 de julho começa a etapa estadual de avaliação, que é essa etapa que vai ser coordenada pela Ana e que a gente conta com a colaboração dos colegas. O Rio Grande do Sul normalmente tem em torno de 100 projetos. É a média. Na média anual, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas é em torno disso. Talvez já cresça esse ano, essa média. Tomara, né? E tomara. E aí nós vamos... Isso na categoria escolas, né? Não estou considerando as demais categorias. E aí, como diz a Ana, a gente vai precisar de mais colegas para avaliar, né? Porque senão, assim, se a gente tiver 100 projetos e tivermos 10 avaliadores, fica 10 projetos para cada colega, fica pesado. A partir de quando vai ter as avaliações, Eduardo? A partir de 24 de julho. Começa. Eu acho que é interessante, eu acho que a preocupação da Ana é válida. Sim. De ter mais colegas que tenham um nivelamento. Isso. De fazerem. A gente vai ter que fazer uma reunião prévia. Uma prévia e fazer uma capacitação. Isso. Para ter um nivelamento e até trazer projetos de outros anos para serem olhados e verificados. Isso seria uma coisa muito importante fazer agora. Esse projeto, por exemplo, que eu citei do Jardins e Tributos, tirou o segundo lugar no Prêmio Nacional no ano de 2024.
Foi 24, 23 ou 24. Enfim, são projetos referências, né? Então, são alguns projetos. Casualmente, por coincidência, fui eu que avaliei esse projeto. E caiu por sorteio, caiu para mim, né? Porque os projetos são distribuídos por sorteio, né? Claro que a gente procura também verificar se tem algum projeto de uma regional, a gente procura mandar para aquele colega para facilitar. O ideal é que se faça uma visita em loco, né? E então facilita. Então, por exemplo, tem um projeto da região de Pelotas, a gente vai procurar mandar para os colegas de Pelotas para facilitar essa visita e essa avaliação, né? E como diz a Ana, quando melhores forem os projetos, mais tempo tu demora para mais detalhe para avaliar, sabe? Tu tem mais responsabilidades e aí complica, toma um pouquinho mais de tempo e é um trabalho voluntário, né? Então essa avaliação vai ir até 31 de agosto, né? Então essa etapa. Esses projetos que forem avaliados aqui, a gente faz uma seleção dos 5 melhores. Esses sobem para o... Claro que tem uma nota mínima, na verdade eu falo em 5 aqui, mas na verdade tem uma nota de corte, tá? Só sobe para o Prêmio Nacional quem atingir uma determinada nota. Então esses projetos sobem para o Prêmio Nacional e vão ser avaliados lá, independente do Prêmio Estadual. Independente daqui. E aí nós vamos fazer a nossa etapa aqui. A nossa etapa nós vamos chamar representantes da sociedade, né, da Assembleia Legislativa, das entidades empresariais. Quanto mais multifacetado for esse grupo, melhor, né? Para a gente ter vários da imprensa, né? E aí eles vão pegar esses projetos que foram selecionados que nós mandamos pro Prêmio Nacional e vão fazer avaliação local aqui. Então, claro que pode acontecer de um projeto ganhar o primeiro lugar aqui no Rio Grande do Sul e não ser o mesmo projeto que vai ganhar algum prêmio no Nacional. Mas nós vamos valorizar a iniciativa aqui Ele está junto, mas não é vinculado, né? Exatamente, né? Então vai depender da nossa visão coletiva, porque lá vai ter outra comissão. No Prêmio Nacional tem outra comissão avaliadora, né? Então a nossa aqui vai fazer com a sua liberdade a avaliação desses. É uma etapa, né? É uma etapa. E aí nós vamos fazer pós-eleições, eu acho que também esse tema aqui ele é um tema tá previsto para outubro, não politizado, né? É um tema de Estado, não é um tema de governo. Então a gente não quer misturar as coisas, mas nós vamos fazer daí a cerimônia de premiação no auditório Dante Baroni, né, na Assembleia Legislativa. Então esperamos fazer um grande evento nessa data para reconhecer o trabalho e eu espero que esse seja apenas o primeiro ano, o mais pobrinho deles, né? A FISVEC está entrando com recursos próprios, com o apoio das entidades apoiadoras, então as entidades que quiserem contribuir, o que eu digo, quanto mais nós arrecadarmos, melhor vai ser essa cerimônia que nós vamos fazer. E ano que vem, se a gente tiver patrocinadores, nós podemos melhorar os prêmios. Quais são os valores, né, dos prêmios? O prêmio a gente estipulou o primeiro lugar, R$5 mil para o primeiro colocado, né? Em todas as categorias. Depois... Escola que é diferente um pouco, né? A escola é um pouquinho diferente, ainda tem uma premiação para o professor, também, né? pro professor coordenador. Isso, nós queremos elaborar um troféu, ainda não está montado o troféu. Atualmente, nós costumamos ir até as escolas que tiveram seus projetos selecionados no Prêmio Nacional, isso até o ano passado. Nós vamos até aquelas escolas e colocamos uma placa, que ela foi uma das selecionadas, né? Agora nós teremos o troféu, não quer dizer que a gente precise abandonar a placa, talvez seja uma coisa interessante, porque perpetua, né, a participação e estimula a participação nos anos seguintes. Então, assim, eu espero estar plantando uma sementinha, né? Volto a repetir. Com certeza tá. Esse prêmio é um prêmio da sociedade gaúcha, tá? Ele transcende a categoria dos auditores fiscais e Assembleia Legislativa, enfim. E eu realmente espero que seja o mais pobrinho deles, que daqui para frente ele ganhe corpo e seja bastante tenha engajamento e seja comemorado pela sociedade gaúcha. E falar de educação é sempre um desafio, né, Silvia? Hoje também nós estávamos falando, hoje de manhã conversando com ela sobre isso, qual é a importância, né, de se trabalhar a criança, né? O que vocês esperam quando se trabalha educação, que podemos chamar de educação fiscal, podemos chamar de, né, algum outro nome, mas qual é a importância de trabalhar a criança nisso, né? Por que a criança? Vamos pegar um exemplo, eu vou pegar um exemplo na minha casa, a separação do lixo. Quem fez na nossa casa fazer a separação do lixo? Os meus filhos. Eles aprenderam na escola,
vieram para casa e até hoje estamos sofrendo isso, quase 40 anos. A criança, ela corrige o pai no trânsito. Seu pai, e que a criança absorve. Absorve com mais facilidade. Ela absorve e ela está conhecendo ali naquele momento o certo. E ela conhecendo o certo, ela vai influenciar a família, ela influencia a vizinhança, ela influencia o lugar que ela mora. Eu vou dar um exemplo das crianças num município muito pequeno, eu não estou conseguindo, hoje de manhã ainda lembrei, agora não me lembro mais, do município muito pequeno da fronteira, no Rio Grande do Sul, lá em cima, perto do rio, Uruguai? lá perto de Três Passos, exato. Aí, as crianças aprenderam a educação fiscal na escola, dependiam exclusivamente do setor agrícola, Eduardo, um valor adicionado pequeno, mas o município era muito, eles realmente cuidavam dos recursos deles. E os professores, eles adoraram o programa e começaram a trabalhar na sala de aula. Sobre exatamente o quê? Sobre a parte do produtor. Como tirar nota, a importância de tirar a nota. Se o pai não tira a nota, não vai ter dinheiro para a escola, não vai ter dinheiro para o transporte escolar, não vai ter dinheiro para fazer a rua, cuidar da praça. E as crianças fizeram um grupo de fiscais mirins. Fiscais mirins. Olha a mudança que eles fizeram no município. Eles foram de tarde, ao invés de ficar brincando na rua, ou fazer arte, eles iam de bicicleta, de casa em casa, ensinando os produtores a tirar nota fiscal. Olha que bacana. Ensinarem em casa a tirar nota fiscal. Olha a influência deles ali naquela comunidade. E não é que aquele município foi o que maior crescimento, não em valores, mas em percentual teve naquele ano que eles começaram a trabalhar a educação fiscal. Olha o retorno. Eu sempre digo, o programa de educação fiscal é um programa que trabalha a mudança de cultura, a formação, e a criança está em formação. Ela já vai crescer em outra cultura, uma cultura participativa, não de crítica só. Nós somos uma sociedade hoje muito crítica, mas nós não tomamos atitudes. Nós temos que saber que a cidade é você. Você que tem que fazer para mudar aquela cidade onde é que tu vive, não é o outro. Eu também influencio no meu meio, e a criança aprende isso. Desde pequena que ela influencia. Se ela se comporta na sala de aula, se ela cuida da sala, se ela não picha a parede, se ela não tira lixo no chão, a sala vai ficar limpinha. Então, essa e a educação fiscal é um programa de médio e longo prazo retorno, mas a gente vê retornos de curtíssimo prazo. Então, realmente, para mim, a criança, ela não pode nunca ficar fora ali, desse processo, né? E, Ana, o desafio de vocês lá no programa, né? Como é que vocês estão trabalhando esse legado, né? Que a Silvia deixou para nós todos, com as instituições, com as escolas? Como é que está sendo o trabalho hoje do programa? Hoje, inclusive a Silvia falava ali mais cedo dos seminários, né, que a Silvia participou. Muitos. E nós seguimos fazendo esses seminários. Inclusive, na semana passada, voltei de Alecrim, Derrubada, Santa Maria e sexta em São Sebastião do Caí. Saudade! Essa aproximação pessoal é muito diferente, né? Poderia fazer uma videochamada, conversar, mas não adianta. É a mesma coisa. Veja que lá em Derrubadas, havia 40 municípios presentes. É isso aí. Olha só, associação de município que vocês trabalham também. Isso é importante. Olha só o engajamento dos próprios municípios em participar de um seminário de educação fiscal para ir lá conhecer, ouvir e etc., né? A educação fiscal, claro que talvez eu esteja puxando a sardinha para o nosso lado, né? Mas veja que você está trabalhando ali a criança, essa mudança de cultura, para ela deixar de ser um habitante, um mero habitante da cidade dela. Mais um. Para ser o dono da cidade dela. Reconhecer que ela também, na família dela, ajuda a financiar aquilo tudo. Então, ela tem o dever também de cuidar, junto do resto da população e da prefeitura, não é a obrigação só da prefeitura de cuidar da cidade dela. E aí essa criança, quando ela passa a entender que ela é dona da cidade junto com as outras pessoas, ela não passa só a ter uma postura
na questão fiscal, de sonegação, etc. Ela passa a cuidar do lixo, ela passa a cuidar do Do trânsito, desperdício, né? dos desperdícios. Então, vai para além, né? A nossa tentativa que é para abarcar até mais mudanças comportamentais, sociais que a gente quer ver, do que pontualmente, né? Um ou outro problema social. A educação fiscal tem esse potencial, na minha visão, de mudar, de melhorar e resolver problemas sociais diversos. Que essa visão coletiva, ela te dá esse poder de encarar os outros problemas e falar, nossa, é parecido isso aqui também. Né? Se eu separo o lixo, eu não estou só resolvendo um problema ambiental, eu também estou resolvendo um problema que a prefeitura tem de custear o tratamento dos resíduos. E por aí vai, né? Perfeito. A mesmíssima linha que nós trabalhamos nessa trilha aqui, tem infração de trânsito, volta 3 casas, atirou lixo no chão, brigou com coleguinha, respeito, né? Então volta. Fez isso, volta. Por quê? Porque atirar lixo no chão, que botar mais gente para recolher o lixo, custo público. Isso. A infração do trânsito, tem que botar mais fiscais na rua, custo público. Sobra menos para infraestrutura, para outras obras. Aí eu quero dar um exemplo, Eduardo, que foi dado por um promotor público um dia num dos eventos seminários. Eu estava falando que nós sempre tínhamos também a palestra Ética e Cidadania. Então, nossa parceria era muito grande também com o Ministério Público. Todos os eventos que nós fazíamos no interior, além da participação dos políticos, prefeitos, Câmara de Vereadores, também tínhamos a participação dos outros órgãos públicos, né, das outras entidades públicas. Então, o promotor nos trouxe um exemplo, que ele foi para a Holanda, e lá na Amsterdã é muito ruim de estacionar, né? E aí ele disse que viu um carro estacionado e uma senhora, assim, com mais idade, do lado, bem brava, do lado do carro, no lugar proibido. E daqui a pouco veio uma pessoa, não sei de que país que era, só sei que ele escutou ela falar o seguinte, esse carro é do senhor? Sim, mas qual é o problema? Mas o senhor não viu que aqui é proibido estacionar? Sim, eu vi, mas eu só fui ali tirar umas fotos, já estou voltando, já estou saindo. Não, senhor, então faz o seguinte, senhor, não faça mais isso no meu país. Se o senhor quiser fazer isso no seu país, o senhor faça, mas não aqui. Porque se mais gente fizer o que o senhor faz, nós temos que botar mais fiscais de trânsito, vamos ter que gastar mais com o servidor público, e assim não sobra as outras obras que nós precisamos fazer. O senhor não faça mais isso no meu país. Cada cidadão é um fiscal. Olha a consciência cidadã dessa senhora. Ela se deu o serviço de esperar até que veio lá a pessoa que transgrediu a lei. É ali que nós tínhamos que conseguir chegar, né? E não aplaudir aquele que transgride, que muitas vezes nós fizemos. É verdade. Só um exemplo que foi dado num dos eventos de seminário que a gente teve. Mas a sementinha precisa ser plantada, né? Se não plantar a sementinha, nunca vai ser. Outro exemplo que eu gostaria de dar, quando a gente estava elaborando o nosso programa de educação fiscal, que daí estava certo que a gente tinha que trabalhar isso. Posso até citar o nome, o Josué estava no gabinete secretário. Ele estava trabalhando junto comigo, isso também. Participando da evolução de como é que nós estávamos trabalhando. Ele disse, Silvia, ele chegou um dia de manhã, é certo que nós temos que trabalhar esse programa. Por quê? Na ontem noite eu vi uma entrevista, um estudante americano, num desses canais, que o menino estava fazendo um roteiro pela América do Sul, um jovem, 20 e poucos anos, e eles entrevistaram, entre várias perguntas, aí um pouco eles perguntaram assim, tá, e você estuda em escola pública? Sim, estudo em escola pública. E ele disse, mas eu pago meus impostos. O que o menino falou de imposto naquela hora? Ele disse, não, porque eu agora, para poder viajar, eu tirei uns dias antes, trabalhei no supermercado, fui empacotador e com isso eu consegui algum dinheirinho agora para minha viagem. E eu paguei em cima desse rendimento que eu tive, eu paguei imposto de renda, tipo o imposto de renda deles. Quer dizer que ele lembrou, ele fez a relação, função social do imposto. Isso. Eu pago, eu ganho, entendeu? Então, só 2 exemplos de cidadania. Muito bom. Eu já queria te pedir que tu deixasse uma mensagem final. A gente está chegando. Mensagem final. Encerrando. Só queria ainda, eu acho que nós não podemos deixar de citar, tu falasse de novo ali dos municípios, da importância da FAMURS, nessa parceria desse nosso trabalho que a gente começou. Se não fosse essa parceria com a FAMURS, e nós conseguirmos ter incluído esse programa de educação fiscal no programa de integração tributária, que é um programa que já existia bem mais tempo, já desde
eu acho que 95 por aí, mas a gente foi sempre incrementando ele, e a gente conseguiu incluir a educação fiscal para também pontuar dentro do programa de integração tributária, que é um coeficiente dentro do nosso cálculo de retorno do ICMS. E como os municípios realmente eles acreditaram no programa e aderiram, e isso fez com que fosse disseminado tão rapidamente por todo o nosso estado. Eu me lembro que uma época, assim, faltavam algumas dezenas só de municípios para aderir quando eu estava no final do meu trabalho dentro da fazenda. Não sei como é que está hoje. 100%. Mas então, nós sempre, 100%, olha só. E continua, então, os funcionando da secretários, mesma forma, né? Pontuando. Isso, continua. os secretários de fazenda, as associações de municípios que não sempre nos ajudaram a fazer os eventos, os seminários. Então, essa parceria, assim, eu vejo assim como uma fundamental. E, Silvia, isso não podia só deixar. pegando o teu gancho, tá? Foi isso que levou o presidente da Assembleia Legislativa a adotar o prêmio, porque o tema dele, cada presidente tem um tema, né? E o tema dele é municipalismo. Olha ali. Então, o programa de educação fiscal tinha tudo a ver com o municipalismo. As coisas acontecem no município. Exatamente. Então, como é que nós queremos um programa estadual sem os nossos municípios? Nós precisamos dos municípios, e eles foram parceiros, e eu estou vendo que estão muito parceiros ainda. Sim. Isso é muito bom. Qual é a tua mensagem para os prefeitos? A mensagem que eu dou, que nós não podemos parar. Né? Eu tenho certeza que já estamos colhendo muitos frutos. Muito ainda devemos fazer. E eu tenho certeza, Ana, com esse prêmio estadual de educação fiscal, nós vamos ter mais trabalhos bem elaborados e mais resultados. Então, firme e forte. Vamos agir. Vamos mudar o que nós queremos que seja mudado. Sim. Sem a nossa participação e sem o nosso trabalho junto, não vai acontecer. Então, comece por você. Comece por mim. Olha, e agora vem o IBS. Né? Então, agora temos a reforma tributária, bem lembrado. Imposto, o IBS. O IBS também terá a sua parcela de sociedade com os municípios, né? Embora a gente possa dizer que tenha o IBS municipal e o IBS estadual. Terão alíquotas diferentes, mas a parte que cabe ao estado, o IBS estadual, também será repartido com os municípios da mesma forma que o ICMS é hoje, 25%. Aí, a questão dos critérios, que hoje nós temos o IPM, né, o índice de participação dos municípios, com os critérios 65% VAF, os fixos e os outros que a gente pode trabalhar. Isso. Agora, a parte que a gente pode trabalhar é 15%, não é mais 35%. Tá, diminuiu. Ficou 10% para educação, e aí a ser definido por lei estadual, e 5%, esses 15%, né? 5% meio ambiente, também a ser trabalhado pela legislação estadual. E é isso que a gente precisa, então, discutir com a FAMURS e levar até a Assembleia uma proposta, né? Já existe uma intenção, já existe, inclusive, escrita em forma de minuta, de inserir o programa de educação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Claro, não exatamente nos mesmos moldes, né, que existe hoje o PIT, porque existem ações dentro do PIT que vão perder o sentido, né? Então, as CVIs, as turmas volantes, essa questão da fiscalização, como a competência vai ser a mesma. E que é bastante alta, a percentual tem um percentual bem alto. Mas como hoje como com o IBS a competência vai ser a mesma, elas vão perder essa razão de ser, né? Mas o programa de educação fiscal, o nosso desejo é inseri-lo junto com os programas de incentivo à emissão de nota, né, a nota fiscal gaúcha, dentro do critério educação. Imaginei. Né? Então, de repente, desses 10% de educação, a gente deixaria 9% a ser avaliado ali da forma que é feito hoje as provas do SAERS, aquelas avaliações com os alunos, né? E 1%, então, seria o nosso PIT redesenhado, vamos chamar assim. O que é o PIT? Explica rapidamente. O PIT é o programa de integração tributária. O programa de integração tributária que a Silvia mencionou há pouco, que existe entre o Estado e o município, esse convênio, essa parceria, para repassar um valor de ICMS maior de acordo com a adesão do município
as ações do programa, né? Dentre elas, a educação fiscal. É que são ações de mútua colaboração, que a gente chama, que interessam para o Estado e interessam para o município. Isso, Então, perfeito. são feitos convênios de mútua colaboração e o município que aplica esses convênios, conforme ele aplica, ele é avaliado e ele ganha a pontuação dentro desse pitch que pontua dentro do retorno do ICMS. É mais ou menos isso. Isso. Extremamente importante esse programa, muito importante. Isso. E a nossa ideia é manter mesmo, né? Tentar levar para a Assembleia e para a FAMURS essa proposta de manter, porque a Constituição Federal, com a emenda da reforma tributária, especificou ali que é com base em critérios de aprendizagem e de aumento da equidade. E a gente tem esse entendimento de que o aumento da equidade, né, o que seria a equidade? Dar às pessoas as mesmas oportunidades. Sim, sim. Partirem do mesmo ponto, né? Então, a equidade, ela é algo a ser trabalhado através da educação fiscal. Com certeza. Com certeza. Por tudo que nós falamos aqui, né? E tantos outros diversos exemplos que poderíamos trazer aqui. Nossa, hoje, inclusive, eu estava vendo trabalho de alunos, Silvia. Eu vi projetos de lei. Pensa. Escrito por aluno de 13, 14 anos. Eu falei, gente, 13, 14 anos, A mudança acontece ou não acontece? Eu estava fazendo 13, 14 anos, sei lá, preocupada. É real, né? Acontece ou não acontece? E os alunos propondo um projeto de lei para usar melhor os espaços públicos, propondo que a prefeitura utilize uma área que está sem utilização, mas que é um terreno da prefeitura, fazer uma horta comunitária, gente. Olha que bacana. Projeto de lei pronto, é só entregar para o vereador e falar o que vocês acham. Um aluno 5 alunos de 13, 14 anos. Então, é muito expressivo isso. Isso é um aumento de equidade, você promover uma horta comunitária no seu município, num terreno gigantesco, para que a população possa usufruir também, né? Então, a gente com certeza quer continuar com o programa, ele é essencial inclusive para a reforma tributária e para a arrecadação, agora com o princípio do destino, as pessoas saberem que o município delas só vai arrecadar um valor suficiente se elas aderirem a esse movimento de garantir que a nota fiscal seja emitida ali, pedindo CPF na nota, enfim. Então, é um trabalho que muitas vezes é de formiguinha, a gente escuta as pessoas falando, mas o que é educação fiscal? Não gosta dessa palavra, porque acha que é fiscalização, que é punição, que é multa, e não é nada disso, né? Muito mais. Talvez a isso, gente né? tenha que ir atrás de um nome melhor. Educação à cidadania, né? Mas é muito importante. Não, por isso que a gente colocou aprendendo a ser cidadão, o lema. É isso aí. É bem mais, né? Bem mais amplo, né? Aprendendo a ser cidadão. Pegando isso aí, Eduardo, olha aqui, você já era o nosso parceiro. Viu? O teatrinho de Montenegro que nós gravamos e que a gente apresentava em tudo que evento que ia, do CD de música. O CD de música eles fizeram um teatrinho. E aí nós não tínhamos dinheiro, que nós não usávamos os recursos do Estado, para não botar a logo do Estado, só a logo do governo, só botar a logo do Estado, então nós tínhamos nossas parcerias. Porque é um programa de Estado, Porque né? é um programa de Estado, então não pode ser político. É isso. Muito bem. Eduardo, suas considerações finais, faz um convite já para as pessoas participarem. Pois então, eu acho que a Ana trouxe um ponto bem importante, que é a questão da reforma tributária. Tá? E as pessoas me questionam, tá, mas como é que vai ficar a educação fiscal com a reforma tributária? Eu acho que a Ana pontuou muito bem. Vai ganhar muito mais importância. Porque agora o recurso vai ser arrecadado no local que tu vive. Então, a educação fiscal é fundamental, né? Então, eu quero fazer reforçar o convite aos colegas, auditores fiscais da Receita Estadual, às auditoras fiscais, que se engajem no programa, que se voluntariem a ser julgadoras dos projetos, né? Como a Ana falou, quanto mais pessoas forem julgadoras, menor vai ser o fardo para cada um, né? A gente consegue distribuir esse julgamento e melhor vai ser a avaliação, porque tu vai dar mais atenção para cada projeto, tendo menos projetos para avaliar, tu tem condições de dar mais atenção para cada projeto, né? E que a gente consiga produzir bons projetos que venham a serem premiados, provocar teus colegas da imprensa, tá? Que façam matérias a respeito, que divulguem matérias, as boas práticas, as né? boas práticas
E aqui eu não estou falando especificamente da educação fiscal, estou falando boas práticas de governança, né? De controle, boa aplicação do gasto público, bons exemplos, né? É isso que isso é educação fiscal, isso é cidadania fiscal, isso está no âmbito do programa, né? Eu disse já em outras ocasiões que nós, auditores fiscais, nós temos no nosso DNA, né, a questão da responsabilidade social, né, da responsabilidade com o gasto também, né? Então, convoca os colegas, se engajem, acreditem no programa. Este programa é um programa, como a Silvia trouxe, de cidadania. É uma questão muito mais ampla de transformação da sociedade. Vai trazer ganhos de médio e longo prazo, transformando o nosso estado numa sociedade melhor. Acho que esse é o ponto, né? A transformação da sociedade, que começa por nós, né? Nós falávamos hoje, né, Ana, também, assim, o conhecimento liberta, né? As pessoas têm o conhecimento, né? Ela tem a arma na mão, muito bem né? colocado, A liberta. arma na mão. Um instrumento Conhecimento para liberta, poder um instrumento. trabalhar e pedir as mudanças que ela enxerga. Todos nós queremos ver uma mudança, né? Seria... Todo mundo gosta de olhar para uma cidade e falar, nossa, olha só como a minha cidade está Bem desenvolvida, organizada. organizada. Exatamente. E às vezes a gente se pergunta, mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? E aí hoje eu recebi essa pergunta, que você estava comigo, você viu eu receber essa pergunta, que é, tá, mas o que educação fiscal ajuda efetivamente alguém a fazer alguma coisa? Sério? Não assim a simplesmente saber, mas a fazer, a agir. Mas essa é a grande dúvida das pessoas. A grande dúvida das pessoas. E aí eu conto aqui para vocês um caso muito interessante da Starbucks, lá no Reino Unido. Eles estavam fazendo remessas de lucro. Elisão fiscal se chama, né? Então é legal, do ponto de vista da lei é ok, né? Mas aí esse caso ele tomou proporções porque eles queriam pagar imposto reduzido em outros países, então faziam essas remessas, só que as pessoas do Reino Unido descobriram. E do que adianta pessoas descobrirem isso se elas não têm educação fiscal e não sabem do que se trata? De nada, não é mesmo? Mas eles sabiam. Então teve uma organização popular, a UK Uncut, era já uma organização existente ali, uma pressão popular em virtude de cortes que o governo fazia nas despesas, e o que essas pessoas queriam era que o governo, em contrapartida às despesas, então propusesse soluções de redução da sonegação. Porque você só cortar as despesas porque tem pouco dinheiro e não tomar providências para que esse dinheiro, então, venha de alguma forma, né? Só prejudica as pessoas mais vulneráveis que usam o serviço. Enfim, essa organização popular começou a avisar as pessoas, né? E a população do que estava acontecendo lá na Starbucks. E aí, as pessoas começaram a boicotar. A ponto da Starbucks voluntariamente decidir recolher seus impostos no Reino Unido. Então, quando a gente sabe, não é só, mas o que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa. Você pode combater concorrência desleal, por exemplo. Né? Não comprar produtos sem nota, produtos pirata, enfim. A gente tem o nosso poder de mudança. Quando eu falei desse projeto dessas crianças, né, esses adolescentes, você pode escrever um projeto de lei e apresentar para o vereador da sua cidade, se você sabe como funciona, se você conhece orçamento público. Mas eu não sei tanto de contabilidade. Pois mas o orçamento público é uma lei. De repente, as pessoas podem conhecer um pouquinho mais isso e falar, nossa, então eu posso ajudar a escrever? Pode. É uma mudança de paradigma, né? Isso. Porque é sair do casulo, né? Isso. E pensar no coletivo, né? Eu acho que esse é o grande desafio, Só que né? para fazer isso tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Isso. Tudo passa pela educação. Exato. Não adianta. É o caminho, é ali que se planta a semente. Exatamente. Muito bem, parabéns a todos vocês. Sucesso pro prêmio. Vai ser. Vai ser. Agradecendo então os nossos convidados de hoje, obrigado pela sua participação. A educação fiscal é uma poderosa ferramenta de transformação social. Quando o cidadão compreende a função socioeconômica dos tributos, ele passa a enxergar com mais clareza a importância da participação, da transparência e do controle social.
O primeiro Prêmio Estadual de Educação Fiscal representa exatamente esse propósito: reconhecer iniciativas que ajudam a formar cidadãos mais conscientes, críticos e comprometidos com o interesse público. A AFISVEC, ao promover essa iniciativa, ela reafirma o seu compromisso com a cidadania, com a ética e com o fortalecimento das instituições. Agradeço então aos nossos convidados de hoje e pedindo para que o nosso público participe do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, entre no nosso site www.premioeducaçãofiscalrs.org.br ou pelo site da FISVEC, afisvec.org.br, que tem o banner lá. Clica no banner e faz a inscrição. Precisam de projetos, os colegas jornalistas fazerem matérias até o dia 30 de junho. Aos colegas jornalistas, as prefeituras, as instituições, as escolas estaduais, municipais, privadas, participem. É importante a formação de cidadãos. Obrigada.